Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós estamos juntos aqui na Escola Bíblica Dominical, fazendo o fechamento do ano, o último domingo de dezembro, encerrando o tema Apocalipse. Apesar de que nós estamos neste momento entrando na lição 11, vai a 13, e é por essa razão que eu estou dando este estudo, encerrando o nosso estudo, estudando, melhor dizendo, com os irmãos, as lições 11, 12 e 13. Nós estaremos assim fechando os capítulos de 17 a 22 do livro do Apocalipse. E eu convido você a me acompanhar neste estudo, onde nós fecharemos este livro. Importante destacar que já recebemos as revistas para 2021, então o irmão as terá essa semana para poder estudar e se preparar para o primeiro domingo de janeiro de 2021. Estamos aí chegando, irmãos. Já passou um ano e que Deus nos abençoe nessa nova etapa. Então vamos ao estudo. Veja aqui, meu irmão, os temas das lições 11 a 13, a visão da vitória do bem, a visão dos fins dos tempos, a revelação final. Estes são os temas das aulas de 11 a 13. Então é muito importante que o irmão esteja me acompanhando nesta leitura, nesta reflexão, para que possamos concluir a temática de forma correta. Ok? Vamos juntos. Pois bem, antes de falarmos sobre a vitória do bem, é importante entendermos que aconteceram eventos que antecedem esta vitória. Quando acontecerem lá no futuro a vinda do nosso Senhor Jesus, alguns eventos precisam acontecer para que Cristo Jesus venha e possa concluir a história. Não que isso é um impeditivo, mas porque é necessário revelar quem tem que ser revelado para que haja a conclusão correta. Pois bem, nós quando lemos o texto do Apocalipse, nós vemos algumas afirmações muito importantes sobre a nossa realidade como crentes em Jesus Cristo e o que vai acontecer conosco. E para podermos entender esta visão que João teve sobre a vitória, ele também viu uma grande prostituta, que o termo seria este, mas ele teve uma visão esta explicada por um anjo, um dos 7 anjos que estavam carregando as taças que foram lidas nos capítulos anteriores do Apocalipse. Um desses anjos vai até João e diz a ele: João, você quer saber o que vai acontecer com a grande prostituta? Quem é ela? Por que ela existe? E o que vai acontecer? E João então ouve a narrativa do anjo explicando e identificando quem é esta prostituta. É importante destacarmos que ela é apresentada no verso 1 como alguém que está sentado sobre muitas águas. Aí fica difícil entender quais águas seriam essas, né? Mas mais para frente a gente consegue entender. No capítulo 17, verso 9, fala que ela está assentada sobre uma besta, um animal, que tem 7 cabeças e possui nestas cabeças 10 chifres. É uma visão muito estranha. Ela toda vestida de escarlate, com colares, joias preciosas, pérolas, segurando uma taça de ouro na mão. Esta besta também com esta simbologia toda. E é importante destacar que isso não acontece à toa. Por que razão? Porque nós encontramos no verso 9 do capítulo 17 que estas 7 cabeças
da besta representam montes, ou também reis, que são 7 reis e 7 montes. E que estes chifres, 10 reis sem reino. O que quer dizer isto? 10 reis sem reino. Eles eram reis, mas não tinham um governo. Mas durante 1 hora tiveram a mesma autoridade que a besta. É toda a simbologia para que aquelas pessoas que estavam recebendo esta carta de João, o Apocalipse, num período de perseguição, somente eles pudessem entender. É isso que nós vemos no capítulo 17. Mas o que eu quero destacar é o que significa e como é identificada. Veja aqui no slide que está a minha lateral, né? Eu estou me localizando aqui pela mão, né? Então a minha mão indica a posição certa, viu? É que aqui está invertido, não se preocupe não. Mas você está vendo aí na posição aqui o que significa, o significado, o que significa e como é identificada esta meretriz ou esta prostituta. Bem, ela é caracterizada pela infidelidade. Essa palavra infidelidade significa autoridade. Ou, perdão, é isso? Não, perdão. Não é autoridade, não. É idolatria. Me desculpe. Idolatria. E nesta idolatria, ela possui características. Ela era uma grande prostituta que incentivava a idolatria. O texto bíblico de capítulo 17 destaca isto. E que nesta idolatria, que envolve governos, religião e tudo mais, a falsidade, a infidelidade, ganância material, sedução e violência. É muito interessante quando vemos essa característica da grande prostituta. Nós vivemos uma sociedade hoje em que a falsidade é uma realidade nos relacionamentos. Infidelidade, olha quantos deixam de ser fiéis em tudo: casamento, negócios, igreja. Ganância material, é meu, e se é meu, eu dou se eu quero. E não porque usando o nome de Deus, como alguns gostam de falar, né? Que quando a gente usa o nome de Deus para ganhar dinheiro dos outros, é pior ainda. Mas outros são piores ainda, que sabem o que tem que fazer e não fazem por ganância. Sedução. Quantas homens e mulheres estão usando o próprio corpo para ganhar outro? Casamentos que são feitos a partir de interesses, usando o corpo, a satisfação do desejo pessoal. Violência, onde o outro é perseguido porque não crê como você crê. Nós, como crentes, experimentamos isso, mas existem outros que são violentos pela nossa própria fé. O que quer dizer isso? Crentes em Jesus perseguindo outros porque eles não creem como nós. É irracional isso não vem de Deus. Deus não nos chamou para fazer guerra, muito menos guerra santa. E as guerras que Deus faz, Ele mesmo usa a força dele e vence. Não precisa dos homens. Esta prostituta caracteriza-se, então, por uma pessoa idólatra que possui estas características. Naquela época, naquele momento em que João escreve, essa grande meretriz, ela estava sobre mares, assentada sobre montes, e que nesses montes haviam reis. E eles entenderam por que João estava falando aquilo, justamente porque aquela representatividade dizia a eles, crentes, que era Roma. O Império Romano as estava perseguindo. Isso é fato, porque Roma está em volta de mares. A cidade de Roma foi edificada sobre 7 montes. E naquela cidade houveram muitos reis, muitos reinos. Por isso precisamos sempre ter isto em mente, o significado da Babilônia
com a da meretriz. A meretriz está sob a Babilônia. Por isso, o significado da Babilônia é destacado aqui neste momento. Entenderam? É muito importante isso para não confundirmos a coisa. Naquela época há uma realidade simbólica e que ela é transposta para nós hoje. Para os crentes daquela época, Roma, o Império Romano, que era um contraste com a Nova Jerusalém. Enquanto Roma perseguia, Jerusalém queria paz. Todos os impérios ou sistemas religiosos que se levantam contra Deus e sua igreja. É isso que significava para a igreja no passado. E para nós hoje, ela aparece como representação da rebeldia humana contra Deus. Portanto, a Babilônia não é apenas uma situação física, mas também tudo aquilo que representa a rebeldia humana contra Deus. Por exemplo, sistema do mundo que se opõe contra Deus. Tudo que se opõe contra Deus é uma Babilônia. Deus ordena a igreja sair deste mundo e explica por quê. E quando fala em sair deste mundo, não é cometer suicídio. Está dizendo que o sair deste mundo é não ser cúmplice da sua desobediência. Verso 4 do capítulo 18. Para não ser atingida pelos flagelos que serão manifestados. Também no verso 4. Para entender os critérios do juízo divino. Versos 6 a 8 do capítulo 18. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus, quando julgar, julgará e mostrará os motivos. E se nós estivermos no meio, vamos sentir os mesmos flagelos, porque Deus tem um critério. O juízo se manifestará repentinamente, não mandará recado. Jesus mesmo disse que se o Senhor da casa souber quando o ladrão vem, ele se prepara. E ele deixou bem claro, ele virá numa hora que ninguém espera. Portanto, precisamos entender que, para compreender a visão de João sobre a glória do Cordeiro quando ele virá para vencer com vitória aqueles eventos sobre a grande meretriz, a Babilônia, deverão ser revelados, deverão ser colocados de maneira muito clara, e a nossa posição como igreja não nos deixando ser conduzidos por este mundo. Ok? Pois bem, chegamos ao capítulo 19, que começa com um canto, um grito de vitória e a declaração da queda da Babilônia. Não é vingança, é a certeza de que Jesus Cristo veio e trouxe vitória. Ali há um canto, há uma celebração. A glória do Cordeiro chegando ao momento culminante da história da humanidade. Nossa, que momento vai ser aquele? Quando Jesus descer dos céus e a igreja se encontrar com ele. Vai ser um momento de glória. A gente vai chorar de alegria, não de tristeza. Alegria porque tudo acabou de ruim. Agora só vem o prazer da eternidade com Cristo. E é importante que entendamos que este livro, o livro do Apocalipse, ele nos ensina muito sobre esse processo histórico de Jesus Cristo sendo desenvolvido. Por isso que falei, a glória do Cordeiro chegando ao momento culminante da história da humanidade. Então, a glória do Cordeiro chegando no ápice daquilo que é o momento em que o Cordeiro e Cristo vão se encontrar. Por exemplo, Apocalipse 1 a 11, perseguição do mundo sobre a igreja de Deus. E como foram alvos de juízo. É o que fala ali naqueles capítulos. De 12 a 18, como se trava a batalha do dragão, do anticristo, do falso profeta, da grande prostituta que se junta para perseguir a igreja e o Cordeiro, né? O Cordeiro e sua igreja. Capítulo 17 a 18 revela como o sistema do mundo representado pela religião falsa e os sistemas políticos e econômicos entram em colapso. Eles não se sustentam. Por fim, no capítulo 19, João tem a visão do Cordeiro.
e a visão gloriosa de Jesus vindo e sua vitória sobre os inimigos. Que visão ele deve ter tido. Foi muito glorioso. E é por isso que João contempla a grande celebração. Ele vê aquele canto, tudo aquilo acontecendo e essa festa. O louvor é dado a Deus pelas criaturas celestiais. Olha como aconteceu isso. Ou melhor, aconteceu na visão e vai acontecer para nós. Nós vamos ver isso. Em Cristo Jesus nós vamos ver isso. O louvor é dado a Deus pelas criaturas celestiais e pelos remidos. A razão do louvor, as bodas do Cordeiro. Olha que bênção. O motivo de estarem louvando, chegou o casamento do noivo com a sua noiva, de Cristo com a igreja. As roupas dessa festa serão dadas pelo Senhor. Nós não vamos precisar ir vestidos com a nossa melhor roupa. Deus nos dará a melhor roupa para a ocasião. E essa roupa, ela tem características muito importantes. Os convidados, os justificados em Cristo. Os céus se regozijam, juízo e justiça são manifestados. Há uma declaração, que alegria, que prazer. Deus vai fazer juízo, vai julgar e vai fazer justiça, justiça correta. Os céus se abrem para a entrada do Cordeiro. Aí, olha, tudo se preparou, né? Louvor, motivo do louvor, a roupa já estava no jeitinho, tudo arrumadinho, passado. Estava tendo uma cantoria de louvor, a vida se alegrava com tudo o que acontecia naquele momento e vai acontecer. E aí o céu se abre, que nem uma cortina ou com a porta se abre. E é interessante que, ao inverso de um casamento humano, a noiva vai estar no altar e o noivo vai entrar ao som da trombeta. O Rei dos Reis aparece. A descrição do noivo, que é o Rei dos Reis. Os exércitos do noivo, olha, vão acompanhar o Rei dos Reis. Os exércitos do Rei dos Reis vão vir juntos para essa festa. A derrota do inimigo do Rei dos Reis. Aí a narrativa de que há um confronto, e nesse confronto o Messias, Jesus, o Rei dos Reis, vence. Triunfo do Rei dos Reis no Armagedon, que é essa batalha, por isso que ela é chamada de Armagedon. Muitas vezes falamos que o Armagedon é uma guerra que nós vamos ter nós sozinhos aqui. Armagedon será um confronto do nosso rei com as hostes demoníacas e todos aqueles que com eles estiverem. Nós estaremos juntos com Jesus para essa batalha, porque a vitória nos é garantida. Por isso, precisamos estar preparados. E por fim, João contempla este noivo que é um cavaleiro vitorioso. Sua magnificência e força são demonstradas e são reconhecidas no canto, são reconhecidas nos louvores. Pois bem, essa é a visão que João teve durante esse momento e agora caminhamos para a nossa lição número 12, que dá sequência à anterior, que é o retorno à dispensação atual com conexão. O que eu quero dizer isso? O que o estudo quis dizer? Nós devemos entender que ali nos capítulos 11 e 12, eles estavam trabalhando numa sequência. E o que acontece? Neste momento, nós voltamos quase como um encaixe, em conexão a eles. Veja aí, o anúncio do dia do juízo, a descrição do nascimento e ascensão de Cristo, e coroação de Cristo. No Apocalipse 21, que é depois, a revelação de que Jesus mandou João escrever e comunicar às igrejas. Lá no capítulo 1, olha, foi eu que disse para João, no capítulo 1:8, para que ele escrevesse às igrejas. Então, este capítulo 20 vai resgatando de volta
a narrativa que nós tínhamos nos capítulos anteriores. Ali está escrito capitulso, está errado, viu? É capítulos 11 e 12, ok? E no final, a vitória proclamada de Deus, do Cordeiro, a vitória dos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É muito importante nós compreendermos este ponto. João está vendo o fim e compartilha conosco este fim. E ele vai deixando muito claro que os eventos que vão acontecendo têm conexões com não somente o próprio Apocalipse, mas com promessas que Deus fez no passado. Ok? O significado, então, do milênio. O que é isso? Jesus vem, se reúne e agora começa o milênio. Bem, essa é uma discussão teológica que nós temos desde a época que Jesus veio. Como será esse milênio? O que é o milênio? O texto fala de 1000 anos, visão que envolve números, ou número 1000. Base no número 10, o que eu quero dizer? 10 é a base do cálculo. Então, 10 vezes 10 dá quanto? 100. E 10 vezes 100 dá quanto? 1000. Então, é um cálculo que simboliza um tempo que acontece, que antecede a vinda do Cristo. Porém, é importante entendermos que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, segundo Pedro 3,8. É por causa disso que existem linhas de interpretação do milênio. Se esse milênio vai ser literal, se ele já aconteceu, se não acontece, vai acontecer. Se ele não é literal, é um tempo, um momento na história que representa. E aí existem 3 teorias básicas sobre o milênio. O primeiro é o chamado de pré-milenismo, reconhecido o reino de Cristo na presente era com a igreja. Então o milênio já aconteceu. Tá? Ele está na história da igreja. Pós-milenismo, conforme o Evangelho for sendo pregado, será iniciado o milênio, onde o mundo inteiro será evangelizado e a maioria das pessoas serão convertidas. Pregou o Evangelho, o milênio começa, mas é tão sem sentido. Milênio começou com a primeira vinda de Cristo e termina com a segunda vinda. Aqui, os reinados dos santos com Cristo nos céus e na expansão da igreja e do evangelho na terra. O amilenismo, que é a posição do autor da revista, desta lição, ele entende que o milênio começou quando Jesus veio, principalmente com a sua ressurreição. Ali começa. E que nós estamos vivendo o milênio. Já se passaram 2000 anos, desde a morte e ressurreição de Jesus. Quase 2000 anos, pois nós estamos em 2020. Como Jesus morreu com mais de 30 anos de idade, possivelmente no ano 2033 é quando completaremos 2000 anos desde a morte e ressurreição de Jesus. Ok? Pois bem, os amilenistas, eles não creem que esse valor milênio seja literal, mas é um tempo, um momento. E eles dizem que a vinda de Cristo e a segunda vinda é o período do milênio. Ok? Então, pode ser daqui a 13 anos, como pode ser daqui a 130 anos, pode ser daqui a 1500 anos, não importa. Será um tempo. Ok? Então, esta é a explicação que ele defende, explica, demonstra na sua didática. Por que razão? E aí que o reinado milenar de Jesus Cristo. Não é? Como que vai ser isso? Não importa se será antes, depois, durante, continuamente, a questão não é esta. A questão é que este reino milenar, ele é caracterizado pela promessa cumprida aos vencedores,
pois eles estão sentados com Cristo. Apocalipse 3:21 fala, há um clamor dizendo, quando o Senhor vai nos redimir? E aí é a demonstração de que eles foram redimidos e colocados junto com ele nos tronos. Destino dos salvos para, para esta realidade, sacerdotes de Deus. Nós aqui temos lá como destino. Reinado nos céus e não na terra. Tá? Então é muito importante destacarmos. Deus cumpre sua promessa, né? Se cumpre com os vencedores sentados com Cristo, capítulo 3:21, eles estão lá sentados, governando, então Cristo cumpriu, aquele que for fiel até a morte. Tá? E o destino dos salvos para esta realidade, sacerdotes de Deus. Capítulo 1, verso 6 diz que seremos sacerdotes juntos com o nosso Senhor. E reinado nos céus e não na terra. A terra não será o nosso lugar de governo. Ok? Então, sentido do juízo final. Continua com a explicação demonstrando ali que o diabo foi vencido. João escreve a visão do juízo final. E ali nessa visão ele vê o grande trono branco, que é símbolo de justiça e vitória de Deus. Quando ele vê o trono e vê aquele trono branco, ali representa algo muito significativo. A vitória de Deus. Só Deus se assenta no trono. Olha os textos bíblicos que aí representam. É identificado como Alfa e Ômega, o princípio e o fim. O trono está na Nova Jerusalém, não está no lugar separado, a Terra Santa, o lugar santo, a Nova Jerusalém está em outro. Nova Jerusalém, o trono está ali dentro. Juiz é apresentado. Nossa, travei no juiz. Jesus é apresentado como Alfa e Ômega. Então, aí mais uma comprovação de que Deus e Jesus e Deus é a mesma pessoa. Jesus participa do trono com o Pai. Veja os versos bíblicos, você pode conferir. Mortos, grandes e pequenos, todas as pessoas de todas as raças, de todas as classes sociais e sexuais, crentes e incrédulos, vão estar lá. Tá? Todo mundo que morreu, em toda a condição que for, vai estar lá. Todo olho verá. Ninguém ficará fora do julgamento. Nós vamos estar nesse julgamento. Ok? O incrédulo vai estar no julgamento comigo. O sentido do juízo final, então, não é Apocalipse, mas Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 15. Vencido o diabo, João, então, descreve a visão do juízo final, destacando os livros registrados nos livros. No texto bíblico, do verso 11 a 15 do capítulo 20, nós encontramos dois tipos de livros. O livro da vida e o livro das obras. Então nós vemos e destacamos o conhecimento de Deus de todas as coisas que cada um fez. Livro das obras. Ok? O conhecimento de Deus e de todos os que creram em Jesus Cristo como seu Salvador, Messias e Senhor. É o livro da vida. Fica claro que a salvação não é determinada pelas obras, mas pela fé no Cordeiro e a aceitação do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, nós vamos ver lá uma pilha de livros de boas obras, de muitos de nós, e até de incrédulos, porque até um incrédulo pode praticar algo semelhante ao que um crente pratica de boa obra. Mas o que vai contar não é a quantidade dos livros que existem sobre a sua vida, sobre a sua história. O que vai contar é o livro da vida, se o seu nome está lá escrito. E a garantia para podermos ter o nosso nome lá escrito precisa ser com uma tinta muito especial, que é do sangue do Cordeiro.
Quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como seu Cristo e Messias, e viveu a sua vida pela fé nesse sentido, praticando obras por causa disso, terá o seu nome no livro da vida. Aqui temos pontos em destaques que são muito claros, que precisamos realçar neste momento. Cristo assenta-se no trono como juiz, verso 20 a 11. Os mortos ressuscitam para o julgamento. O julgamento será segundo as obras de cada um. O julgamento. Agora, o critério para a salvação não são as obras, mas a graça. A morte e o inferno serão lançados no lago do fogo. O tormento dos inimigos de Deus serão eternos. Estas referências que você vê aqui, no ponto de destaque, demonstram exatamente como será aquele momento do juízo final. O significado do novo céu ou nova Jerusalém que nós encontramos no capítulo 21. Então, na sua visão, João nos ensina, revela a vitória de Deus, a vitória do Cordeiro e a vitória dos que foram lavados no sangue do Cordeiro. Fim da história. Juízo final acontece. Os inimigos lançados no fogo. Os remidos reunidos com Cristo. A realidade que simboliza o novo céu, uma nova terra, nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus. Capítulo 22, verso 1, que vamos ver. Símbolos dizem respeito à perfeição da nova realidade, a comunhão perfeita que haverá entre Deus e seu povo. E esta comunhão destaca o trono de Deus e seu Cordeiro estarão lá. Deus está junto, é perfeito. Mostra o poder do governo divino, porque será um poder em que nós estaremos participando junto com o nosso Deus. Deus continuará sendo nosso rei, nosso Senhor, nosso governante, mas nós faremos parte desta governança, deste poder que Deus nos concederá para podermos agir segundo a sua vontade. Teremos a mente de Cristo. Por isso que não faremos nada contrário ao que Cristo faria. Ok, significado do novo céu e nova Jerusalém, né? Também o que não haverá. E aí o autor destaca alguns pontos que eu vou passar rapidamente, porque eu já reforcei isso em outros momentos. Ok? Mas o que não haverá na nova cidade? Ali na nova Jerusalém, lá no céu. Mar. Lembre-se, é símbolo que representa a separação. Lágrimas. Não haverá morte nem sofrimento. Templo. Deus habitará com os remidos e sacerdotes. Nós não precisaremos mais de um lugar, um endereço, para ir ter comunhão com os irmãos e adorar a Deus. Deus estará lá conosco em todo o tempo e nós com Ele. Trevas, insegurança. Deus e o Cordeiro iluminarão, né, iluminará toda, de forma que nunca haverá noite. Maldição, tudo que é indigno e é desaprovado por Deus. Não é apenas e, é aqui, mas e. Né? Tudo que é indigno e desaprovado por Deus. O que haverá na nova cidade, então? Vida eterna, caracterizado pela água da vida, pela árvore da vida. Deus e o Cordeiro como centro do culto perfeito, comunhão plena e constante entre os remidos e o Senhor. Quem não poderá entrar ali? Todo aquele que não creu que Jesus Cristo é o seu Salvador. Pode ter muita explicação que for. Se não creu, não entra. Quem está nessa nova cidade? Os remidos, aqueles que foram justificados por Deus pela graça. Ok? Então, aqui nós caminhamos, fechando
esta nossa segunda lição e agora vamos para o final, a revelação final, Apocalipse 22. O Apocalipse termina com a afirmação de Jesus, que Jesus virá e tudo será revelado para todos. Então, vai tudo ser explicado. Coisas que a gente não entende, que a gente não compreende às vezes, que a gente tem dificuldade de entender, será revelado. A revelação é digna de confiança. Tudo que está no Apocalipse merece confiança, porque o Senhor assim afirmou. O significado do breve. Muito se discute sobre, mas está demorando esse tempo, por que fala que é breve? Mas é breve a partir do momento em que houve a sua transformação, ela está muito mais breve agora. Imagine se você fosse um não crente. Ela não está breve para você como revelação digna de confiança. Mas a partir do momento em que você creu, ela se torna breve. Ela se torna uma ação em que Deus já está executando a sua obra. O problema é que nós nos prendemos muito com o tempo. Volto a falar de Pedro, 2 Pedro 3,8. Um dia é igual a 1000 anos é igual a um dia. As recomendações enquanto aguardamos. São recomendações importantes a serem cuidadas. Primeiro, aqui está a palavra está errada, meu irmão, revelação é de caráter divino. Então, o que nós estamos vendo no texto bíblico é de caráter divino. Então, enquanto aguardamos a vinda de Jesus, dê o valor devido à palavra de Deus. O tempo está próximo, sim, está próximo, muito próximo. E é muito importante entendermos essa afirmação, porque o tempo não é determinado pela nossa ansiedade, mas pelo momento em que as coisas estão acontecendo. Eventos que estão acontecendo no nosso tempo nos fazem pensar que é iminente a vinda do Senhor. A vinda de Jesus será repentina. Então isso é muito importante. Você entender que por mais que esteja próximo, nós não sabemos o dia, e Jesus Cristo disse que ninguém sabe, só o Pai. Então, sempre alerta. Crendo nas promessas. A palavra de Deus nos ensina, e esse texto nos fala que precisamos crer. Crer nessas promessas que estão sendo ensinadas e compartilhadas. E a permanência da revelação. O que quer dizer isso? É uma cláusula pétrea que Jesus colocou no livro do Apocalipse. Não devemos mexer com o texto bíblico. Jesus é o autor e faz este alerta. Por princípio, toda a Bíblia está sobre este alerta. É muito importante entendermos, não somente o livro do Apocalipse, por causa do autor, toda a Escritura está sobre este alerta. Não mexa no seu sentido, não altere, não faça atualizações, porque Deus não precisa ser atualizado na sua revelação. Ou cremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus, ou vamos ler qualquer outro autor de filosofia que possivelmente, ou de psicologia, vai dar muitos ensinos agradáveis a este tempo. Pois bem, continuando, perdão, dei uma pausa aqui, que é por causa do cansaço de tanto falar, mas a gente está caminhando para a conclusão. Qual é a mensagem, então, do livro para nós, para a igreja? Primeiro, a igreja deve ansiar, desejar pela vinda do noivo. E como que a igreja faz isso? Agindo como noiva, se preparando. O coração do crente deve esperar com expectativa o final do Apocalipse. Isto é, individualmente eu tenho que ficar alerta, que as coisas estão acontecendo e o resultado virá à minha frente. E deixando claro que o Apocalipse é um livro de esperança e de assombro. Sim, causa assombro, mas é de esperança, não é de medo.
é de promessa a ser cumprida. Concluo, então, que o mundo em que vivemos jaz no maligno e sua ação se baseia nos princípios, ou no princípio da Babilônia, ou da grande meretriz. Nós, como igreja, devemos não ser influenciados por estes valores e com paciência, esperar a vinda do Cordeiro. Nós estamos aí, irmãos, debaixo de um mundo regido pela Babilônia, pelos princípios dela. E nós não podemos nos imiscuir com isto. A salvação, tá a palavrinha errada, eu estou vendo aqui, puxa vida. A salvação é garantida pela fé em Cristo Jesus e nunca conquistada pelas obras. Porém, devemos entender que as obras são parte integrante do exercício da fé. Salvação sem obras é morta, porque pela minha obra eu posso mostrar que tipo de fé eu tenho. Mas obras sem fé não lhe dá direito nenhum de conhecer a Cristo pessoalmente. E o que nos basta é saber que Jesus virá e não nos preocuparmos quando acontecerá, mas com certeza será breve. O livro do Apocalipse nos fala de lutas, mas essencialmente de vitória de Deus e Jesus e da participação dos crentes nessa vitória. Devemos nos lembrar que a promessa da vinda de Jesus está garantida porque cremos na fidelidade de Deus. Lembrar que os tempos de Deus é diferente do nosso modo de viver ou do nosso modo de ser. É muito diferente. Devemos confiar no nosso Senhor. Vamos ver aqui, ao final, conclui então este tema muito importante para a vida da igreja. É muito importante o irmão, então, aplicar estes princípios que regem a vida da igreja, que regem as nossas escolhas. É muito importante que estejamos aplicando estas verdades de esperança, de assombro, mas de esperança de vida e de promessa. O Apocalipse, então, para mim, e deve ser para você, um livro de esperança. Vamos aguardar, então, a revelação final, porque o bem vencerá, e por mais que as coisas que vão acontecer nos assombrem, na revelação final, Cristo vai nos contar tudo, e viveremos esta eternidade em paz. Que Deus possa abençoar a sua vida, seu domingo, e que à noite, ou melhor, daqui a pouco, no culto, e também à noite, estejamos celebrando ao nosso Deus, que tudo nos revela. Que Deus o abençoe.